Canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. Hoje é o estudo 8, a parte 7 do estudo 8, Eclesiologia, o estudo sobre a igreja. Hoje nós vamos estudar o cumprimento de Atos, capítulo 1, versículo 8, o evangelismo da igreja apostólica. Índice do estudo da parte 7, este vídeo é o último vídeo do estudo 8, Eclesiologia. O item 24, item 24, que diz evangelismo na igreja apostólica, cumprimento de Atos 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E o item 25, quadro resumo do estudo, incluindo considerações finais sobre o estudo de eclesiologia. Item 24, cumprimento de Atos, capítulo 1, versículo 8. Antes de ser relevado aos céus, Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e que eles seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Essa palavra profética começou a se cumprir não muito depois daquele dia. Aliás, 10 dias depois, no dia da festa de Pentecostes, que se encontra em Atos capítulo 2. Vamos desmembrar Atos capítulo 1, versículo 8 em 4 partes, e assim teremos melhor percepção de como se deu o cumprimento de cada parte desse versículo. Primeira parte, os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Como todos nós sabemos, essa parte da profecia se cumpriu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre cerca de 120 pessoas que estavam reunidas em um mesmo lugar. Elas ficaram cheias do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Segunda parte, eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém. Essa parte da profecia aconteceu quando Pedro fez o seu discurso e quase 3.000 almas se converteram. Em Atos capítulo 3, Pedro e João curaram um coxo em frente à porta do templo chamada Formosa. Novamente Pedro fez um discurso e depois ele e João foram presos e levados perante o Sinédrio. Em Atos capítulo 7, Estevão realizou sua defesa diante do sumo sacerdote e em seguida foi apedrejado e morto, tornando-se o primeiro mártir da igreja. Após a sua morte, levantou-se grande perseguição contra a igreja, em Atos capítulo 8. Todos foram dispersos, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Então, nessa oportunidade, em Atos capítulo 2, depois em Atos capítulo 3, e também quando Pedro e João foram presos, Estevão, todos eles foram testemunhas de Jesus em Jerusalém. Terceira parte, sereis testemunhas em toda a Judeia e Samaria. Muitos cristãos fugiram para a Judeia e Samaria depois da morte de Estevão e da perseguição da igreja. E nessas terras começaram a pregar o evangelho e a testemunhar de Jesus. Alguns exemplos: Filipe foi em Samaria, Pedro e João em Samaria, Filipe e o eunuco que se encontraram em Gaza, na região da Judeia, ali nas proximidades de Jerusalém. O eunuco estava voltando de Jerusalém, tinha ido adorar. Observação importante. Este Filipe que batizou o eunuco é um dos diáconos de Atos capítulo 6, instituídos para servir a igreja. Não devemos confundir com o apóstolo Filipe, do diálogo com Jesus em João capítulo 14, quando Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Aquele que me vê, vê também ao Pai. Quarta parte da profecia, e até aos confins da terra. No capítulo 9 de Atos, nós lemos sobre a conversão do apóstolo Paulo.
Jesus disse a Ananias que ele seria um instrumento escolhido para levar o evangelho aos gentios. Após sua conversão, Paulo foi perseguido e muitos tentaram matá-lo quando ele iniciou sua pregação. Passou por várias cidades e em muitas delas Deus fez milagres por meio dele. Pregou na sinagoga em Damasco, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Os judeus deliberaram entre si em como lhe tirariam a vida. Ele soube do plano e fugiu à noite, ajudado por alguns irmãos que o colocaram em um cesto e o desceram pela muralha da cidade. O anonimato do apóstolo Paulo. Embora em nossas leituras bíblicas tenhamos a impressão de que o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho imediatamente após a sua conversão, chegamos a uma conclusão que pode ser conhecida por poucos. Somente após 14 anos de sua experiência com Jesus, a caminho de Damasco, é que Paulo se lançou na pregação do evangelho. Vejamos o que a Bíblia relata sobre o tempo de anonimato do apóstolo Paulo. O que a Bíblia registra sobre o tempo de anonimato do apóstolo Paulo é o seguinte, Gálatas capítulo 1 e capítulo 2. Item 1. Paulo ficou algum tempo na Arábia e Damasco, 3 anos, Gálatas capítulo 1, versículo 17. Item 2. Depois desses 3 anos foi para Jerusalém e ficou 15 dias, onde conheceu a Pedro e a Tiago, irmão de Jesus. 3. Voltou para sua terra natal, Tarso da Sicília e Síria, Gálatas 1, 21. 4. Barnabé foi até Tarso convidá-lo para ensinar em Antioquia da Síria, onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, Atos capítulo 11, versículos 25 e 26. 5. Estando em Antioquia, ensinando aos gentios por algum tempo, chega um profeta por nome Ágabo e profetiza uma grande fome durante o período do imperador Cláudio. Por essa razão, a igreja dos gentios comissionou a Barnabé e a Paulo para levarem a ajuda aos irmãos em Jerusalém. As referências Atos 11, 27 a 30, Gálatas 2, versículos 1 e 2. Isso aconteceu por revelação, por volta do ano 47-48 depois de Cristo. Isso aconteceu cerca de 14 anos depois do seu encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Gálatas 2, versículo 1 fala que 14 anos depois Paulo subiu a Jerusalém, acompanhados de Barnabé e Tito. 6. Voltando de Jerusalém, foi que Deus comissionou a Paulo e Barnabé para pregarem o Evangelho. A partir de então, Paulo começou a realizar as suas viagens pelo mundo da época, percorrendo as seguras, bem conservadas e bem administradas estradas romanas, bem como viajando pelos mares bem guardados e livres de piratas. O bem organizado e bem administrado Império Romano facilitou as viagens missionárias de Paulo, que percorria as principais cidades das províncias imperiais, as quais eram grandes centros comerciais que recebiam pessoas de todas as partes do mundo. Paulo se concentrava nesses locais e o que antes foram campos missionários tornavam-se bases para a sua missão. Tessalônica tornou-se base missionária para a província da Macedônia. Corinto, base missionária para a província da Acaia. Éfeso tornou-se base missionária para a Ásia proconsular ou Ásia Menor, governada por um procônsul que era nomeado pelo Senado romano. E Roma, possível base para a evangelização da Espanha. É interessante que os mapas sejam consultados. Nós encontramos mapas bíblicos, mapas que estão em muitas bíblias, que estão às vezes também na internet. É interessante pesquisar esses mapas para poder se localizar a respeito
dessas regiões, a Macedônia, a Caia e outras regiões que serão sempre mencionadas, não somente aqui nesse estudo, como foram mencionadas em outros estudos também. É interessante pesquisar mapas. Paulo concentrava seus esforços geralmente nos centros estratégicos do ponto de vista cultural, econômico, religioso, político e geográfico. Procurava atingir primeiro os centros provinciais que não eram evangelizados por sua missão. Tentava evangelizar todo o mundo gentílico, contando com o apoio das comunidades que estabeleceu para continuar a missão evangelizadora. Essas regiões desenvolvidas recebiam pessoas de todas as partes do mundo. Dá para imaginar que Paulo alcançava muitos estrangeiros, os quais voltavam para suas nações falando de suas experiências com Jesus. As viagens do apóstolo Paulo. Paulo realizou 3 viagens missionárias. A primeira entre os anos 46 e 48 depois de Cristo. Uma viagem de 2 anos, talvez um pouco mais. A segunda entre os anos 49 e 52 depois de Cristo, uma viagem de 3 anos, talvez um pouco mais. É sempre difícil precisar exatamente, é apenas uma projeção. E a terceira entre os anos 53 e 57 depois de Cristo, aproximadamente 4 anos, talvez um pouco mais. A viagem de Paulo a Roma, possível viagem de Paulo à Espanha não confirmada. Há apenas indícios históricos de que Paulo chegou à Espanha, de que Paulo tenha conseguido chegar à Espanha, mas não há nada confirmado. E a última viagem de Paulo a Roma, quando ele foi condenado e morto, foi decapitado de acordo com a tradição da igreja. A primeira viagem missionária de Paulo está no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1, a capítulo 14, versículo 28. Apoiado pela igreja em Antioquia, considerada a primeira igreja missionária, onde os apóstolos foram chamados de cristãos pela primeira vez, Paulo, Barnabé e João Marcos iniciaram aquela que seria considerada como a primeira viagem missionária de Paulo. Partiram da Antioquia para Seleucia, situada na foz do Orontes, e dali para Chipre, terra de Barnabé. Desembarcando em Salamina, na costa do Chipre, começaram a trabalhar, como de costume, nas sinagogas. Percorreram toda a ilha até chegarem a Pafos, na costa sudoeste. Neste lugar, despertaram a atenção de Sérgio Paulo, procônsul romano. Saiu-lhes ao encontro um feiticeiro chamado Barjesus, também conhecido como Elimas o Mágico, o qual, opondo-se a Paulo, procurava desviar a atenção de Sérgio Paulo. Está em Atos capítulo 13, versículos 6 e 7. Paulo resistiu-lhe indignado e repreendeu-o severamente, ferindo-o temporariamente com cegueira. Resultou disso a conversão de Sérgio Paulo, Atos capítulo 13, versículo 12. Partindo de Chipre, navegaram para a Ásia Menor e chegaram a Perge, na Panfília. Ali Marcos, Paulo e Barnabé saíram de Perge, rumo ao norte, passando por Frígia e indo até Antioquia da Pisídia. Em Antioquia da Pisídia, o povo da cidade, incitado pelos judeus, levantou-se contra Paulo e Barnabé e os expulsaram. De Antioquia passaram a Icônio, outra cidade da Frígia, onde uma copiosa multidão de judeus e gregos foram convertidos. Por causa da perseguição dos judeus, partiram de Icônio para Listra e Derbe, cidades da Licaônica. Em Listra, Paulo, acompanhado de Barnabé, curou um coxo. O povo quis adorá-los e sacrificar, mas eles, com muita dificuldade, o impediram. Continuou a pregar o evangelho, foi apedrejado e lançado fora da cidade como morto.
Restabelecido Paulo, ele e Barnabé vão a Derbe, de Derbe a Listra, de Listra a Icônio, de Icônio a Antioquia da Pisídia, fortalecendo os discípulos e elegendo presbíteros. Atravessando a Pisídia, passam pela Panfilha e Perge. Tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia da Síria. Assim termina a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Conforme já dito, a sugestão é pesquisar na internet ou em sua Bíblia os mapas das viagens missionárias de Paulo. É interessante pesquisar os mapas, sempre traz um conhecimento, a gente consegue se localizar melhor a respeito das viagens do apóstolo Paulo. A segunda viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 15, versículo 36 a capítulo 18, versículo 22. Por volta do ano 50, Paulo propôs a Barnabé uma segunda viagem missionária. Mas Paulo não queria que João Marcos fosse com eles, o que provocou a separação dos dois grandes missionários da Igreja Apostólica. Silas foi o companheiro de Paulo na segunda viagem. Primeiro visitaram as igrejas da Síria e da Sicília, depois passaram para os lados do norte, atravessaram as montanhas do Tauro e passaram pelas igrejas que Paulo havia fundado em sua primeira viagem. O motivo da separação de Paulo e Barnabé foi o seguinte: no meio da primeira viagem missionária, João Marcos deixou Paulo e Barnabé. Então, Paulo, na segunda viagem, não quis chamar João Marcos. E Barnabé não concordou. Barnabé queria que João Marcos fosse. Aí Paulo disse que ele não iria, aí Barnabé e Paulo entraram num desacordo, se separaram. Aí então Paulo chamou Silas para a segunda viagem. Foram a Derbe e a Listra. Nesta última cidade, Timóteo se juntou a eles. De Listra foram para Icônio e Antioquia da Pisídia. Após alguns impedimentos do Espírito Santo, desceram a Troade, onde Paulo teve a visão do varão macedônio. Obedecendo a este chamado, os missionários vão, juntamente com Lucas, para a Europa. Desembarcando em Neápolis, seguem logo para a importante cidade de Filipos, onde aconteceu a conversão de Lídia. Posteriormente, Paulo e Silas foram presos, após expulsar um espírito adivinhador que possuía uma jovem, dando muito lucro aos seus senhores. Por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam, quando houve um terremoto que libertou todos os presos. Impedindo o carcereiro de se matar, Paulo anunciou-lhe a Jesus. Ele e sua casa se converteram. De Filipos, onde Lucas ficou, Paulo, Silas e Timóteo foram para Tessalônica, lugar em que alcançaram grandes resultados entre os gentios, fundando ali uma igreja. Por causa da perseguição dos judeus, os irmãos enviaram Paulo para Bereia. Depois de alcançar valiosos resultados, até mesmo dentro da sinagoga, seguiu para Atenas. Em Atenas, Paulo proferiu o famoso discurso conhecido como Ao Deus Desconhecido, obtendo poucos resultados. Merecem destaque aqui Dâmaris e Dionísio, o Areopagita, que creram nas palavras de Paulo. Depois partiu para Corinto, onde ficou 18 meses, e ao contrário de Atenas, os resultados foram admiráveis. A ação evangelizadora de Paulo em Corinto foi uma das mais frutíferas da história da Igreja Apostólica. De Corinto foi para Éfeso, ficando pouco tempo. Seguiu para Cesareia, indo apressadamente para Jerusalém. Havendo saudado a igreja desta cidade, voltou a Antioquia, de onde havia partido. Por que o carcereiro de Filipos ia se matar? Era lei no Império Romano que o vigia que estivesse guardando um preso seria condenado caso esse fugisse. Pensando que todos tivessem fugido, o carcereiro sabia o que o esperava, por isso decidiu se matar. Paulo lhe disse que todos estavam ali.
Essa sentença foi aplicada às 4 escoltas de 4 soldados que estavam guardando Pedro na prisão. Um anjo veio durante a noite e libertou Pedro. As sentinelas responderam ao inquérito e depois foram condenadas. Nós lemos esse episódio em Atos capítulo 12, versículo 19. A terceira viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 18, versículo 24 a capítulo 20, versículo 38. Depois de algum tempo em Antioquia, Paulo iniciou a sua terceira viagem missionária, talvez no ano 54. Primeiro atravessou a região da Galácia e da Frígia, a fim de fortalecer os discípulos. Depois vai a Éfeso, capital da Ásia, e uma das cidades de maior influência no Oriente. Paulo permaneceu 3 anos em Éfeso. Durante 3 meses ensinou na sinagoga e depois, durante 2 anos, na escola de Tirano. Seu trabalho nesta cidade notabilizou-se pela riqueza de instrução, pela realização de milagres, pelos resultados obtidos, porque todos os que habitavam na Ásia ouviram o Evangelho, e pelas constantes perseguições. De Éfeso partiu para a Macedônia e, depois de fortalecer os discípulos com muitas exortações, viajou para a Grécia, onde permaneceu 3 meses. Agora iniciaria a sua última viagem a Jerusalém, acompanhado de amigos representantes de várias igrejas dos gentios. Seu plano inicial era navegar diretamente para a Síria. Paulo não pôde seguir para a Síria, porque uma conspiração dos judeus o obrigou a voltar pela Macedônia. Demorou-se em Filipos, enquanto seus companheiros foram para Troade. Depois da festa da Páscoa, Paulo foi com Lucas para Troade, onde os companheiros os esperavam, e ali ficaram 1 semana. De Troade, Paulo viajou para Assos. Depois de uma rápida passagem por Mitilene e Samos, Paulo e mais alguns amigos chegaram a Mileto. De Mileto mandou chamar os presbíteros de Éfeso, e naquele local é registrado um dos episódios mais emocionantes da Bíblia, onde Paulo lhes fala que aqueles irmãos não veriam mais o seu rosto. Partindo de Mileto, o navio seguiu diretamente para a ilha de Cós, e no dia seguinte chegaram a Rhodes. De Rhodes, passaram para Pátara, nas costas da Lícia. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcaram. Seguiram viagem e passaram por Chipre, desembarcando em Tiro, ficando durante 7 dias nessa cidade. De Tiro partiram para Ptolemaida e no dia seguinte, após afetuosa despedida, chegaram em Cesareia. A despeito de alarmantes predições e das lágrimas dos irmãos, partiu para Jerusalém. Paulo seguiu em frente e assim, acompanhado dos irmãos, terminou a sua terceira viagem. A viagem missionária de Paulo a Roma e a Espanha. Escrevendo aos crentes de Roma, Paulo observava que durante anos se esforçou em pregar o Evangelho desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico. Disse que não tinha mais campo de atividades nessas regiões e desejava muito ver os irmãos em Roma quando estivesse em viagem à Espanha. Paulo desejava fazer da igreja em Roma uma base para o Ocidente, chegando até a Espanha. Depois de pregar o Evangelho desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, desejava continuar seu trabalho sendo enviado à Espanha pela Igreja de Roma e receber dela o apoio necessário para sua viagem e subsistência. Paulo chegou a Roma como prisioneiro por volta do ano 60. Lucas relata que Paulo permaneceu durante 2 anos na casa que alugara, ensinando a palavra com toda liberdade para receber a todos os que o procuravam para ouvir o Evangelho. Para quem pretendia apenas passar em Roma e livre 2 anos e preso era tempo demais. Após a sua primeira prisão, que foi domiciliar, o apóstolo Paulo fez outras viagens e provavelmente tenha chegado à Espanha.
A última viagem de Paulo. A viagem a Roma ocorre entre os anos 59 e 60. Foi uma viagem muito turbulenta, tornando-se perigosa depois que o navio já se encontrava em Creta, quando foram surpreendidos por um forte tufão ao navegarem pelo sul da ilha. Enfrentando uma longa tormenta, o navio afastou-se de Creta, vindo a naufragar em Malta, onde Paulo permaneceu por 3 meses em terra, curando os enfermos da ilha. Em Malta, tem-se o relato de mais um milagre ocorrido, quando Paulo é mordido por uma serpente e sobrevive sem sentir nenhum efeito do veneno da víbora. Depois disso, Paulo chega a Roma, sendo muito bem recebido na cidade, onde passa a aguardar o seu julgamento em custódia domiciliar por 2 anos, pagando por sua própria conta o aluguel de uma casa. Ali recebe vários judeus e lhes anuncia o evangelho, entre os quais alguns creem e outros não. Depois desses anos, Paulo recebeu a liberdade. Neste período surge a figura de Nero, que acusa os cristãos de incendiarem Roma em 67 d.C. Paulo volta a Roma, acompanhado de Lucas, para reconstituir a comunidade dizimada pelas perseguições de Nero. Paulo passa a viver na margem esquerda do rio Tibre, perto da ilha Tiberina. O apóstolo foi preso, acusado de chefiar a seita cristã. Na prisão escreveu a sua 2ª carta a Timóteo, de quem cuidava e o considerava como filho espiritual. Paulo tinha esperança de se encontrar com Timóteo novamente. Pediu a Timóteo uma velha capa que deixara em Troade. Talvez a friagem do calabouço estivesse minando rapidamente a sua saúde. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo se refere à sua primeira defesa quando foi julgado pelo tribunal imperial. Ele tinha esse direito porque era cidadão romano. No entanto, no segundo julgamento, Paulo foi sentenciado à morte. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, o apóstolo já sente que o fim estava próximo quando disse que tinha combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. A tradição afirma que Paulo foi preso e levado a Roma, sendo ali martirizado em 68 d.C. Paulo se converteu por volta do ano 35 d.C. Se as datas estiverem corretas, Paulo desenvolveu o seu ministério por aproximadamente 33 anos. O crescimento da igreja foi um milagre de Deus. Ela, que no início de Atos podia ser facilmente dividida em dezenas de pessoas, agora não poderia ser numerada em centenas de milhares. A história do crucificado de Nazaré tinha percorrido todo o mundo em seu curso de conquista e agora abertamente e sem impedimento estava sendo pregada em Roma, a capital do mundo da época. O evangelho alcançou o centro do mundo e pôde ser proclamado livremente. No entanto, essa história ainda não terminou. O evangelho será pregado até a volta de nosso Senhor Jesus. É necessário que cada um de nós que já tivemos a real experiência da salvação em Jesus Cristo faça a sua parte. Como morreram os apóstolos? De acordo com a tradição, André, irmão de Pedro, foi martirizado na província romana de Acaia, foi amarrado em uma cruz em forma de X, não foi pregado para que seu sofrimento se prolongasse. Bartolomeu tem sido identificado como Natanael, foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Filipe pregou na Frígia e morreu como mártir em Hierápolis. João, o apóstolo do amor, a tradição diz que fundou várias igrejas em Éfeso. Na ilha de Patmos recebeu a revelação do Apocalipse. Depois voltou a Éfeso, o único que teve a morte natural aos 100 anos de idade. Judas Tadeu pregou na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia, onde foi martirizado juntamente com Simão, o Zelote. Mateus, Levi,
cobrador de impostos, filho de Alfeu. Há várias versões sobre a sua morte. Talvez tenha morrido como mártir na Etiópia. Também pregou na Pérsia. Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, exerceu seu ministério na Judéia e Macedônia. Teria sido martirizado na Etiópia. Paulo, natural de Tarso, Sicília, hoje Turquia, israelita da tribo de Benjamim, com o nome romano de Saulo, apóstolo dos gentios, de perseguidor de cristãos, passou a pregador do evangelho e perseguido. Realizou 3 grandes viagens missionárias e fundou várias igrejas. Foi decapitado em Roma, nos tempos de Nero, entre os anos 67 e 70. Pedro foi crucificado nos anos 64 a 67 em Roma por ordem de Nero. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por achar-se indigno de morrer na mesma posição de Cristo. Simão, o Zelote, de seus atos como apóstolo nada se sabe, está incluído na lista dos 12. Julga-se que tenha sido crucificado. Tiago Maior, irmão do apóstolo João, foi morto ao fio de espada entre os anos 42 e 44. Sua morte está registrada em Atos capítulo 12. Esse Tiago é filho de Zebedeu. Tiago o Menor, filho de Alfeu, missionário na Palestina e no Egito, foi martirizado por volta do ano 62. Tomé, de acordo com a tradição, sua obra de evangelização se estendeu à Pérsia e Índia. Consta que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 da era cristã. Observação: somente a morte de Tiago é registrada na Bíblia. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Ter morrido ao fio de espada pode ser uma alusão à decapitação, mas a Bíblia não diz nada a respeito disso. As outras mortes têm como fontes a tradição da igreja medieval, estudos teológicos e outros livros. Temos 4 Tiagos no Novo Testamento. O primeiro é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Foi morto em Atos capítulo 12, versículo 2. Era ele quem andava com Jesus, acompanhado de Pedro e João. Parte do cristianismo atribui a ele a autoria da Epístola de Tiago, pois, assim como Pedro e João, ele se identifica como servo de Jesus. O fato da epístola ter sido dirigida aos irmãos que se encontram na dispersão, depois da perseguição que aconteceu após a morte de Estevão, reforça a defesa de que a epístola é de sua autoria. Não podemos confundir essa dispersão com a que aconteceu no ano 70, depois da destruição de Jerusalém. A dispersão que aconteceu logo após a morte de Estevão, aquela primeira perseguição da igreja, é um fato histórico. A situação da dispersão no ano 70, depois da destruição de Jerusalém, é outro fato histórico. Tiago, filho de Alfeu, chamado de Tiago o Menor, em Marcos capítulo 15, versículo 40. Tiago, irmão do Senhor, Mateus capítulo 13, versículo 55. Ele não foi discípulo de Jesus, pois seus familiares não creram nele. Há aqueles que dizem ser ele o autor da epístola de Tiago. Na verdade, não se pode afirmar quem é o autor dessa epístola. É citado em Atos capítulo 12, versículo 17. Tornou-se um dos líderes da igreja e deu o seu parecer a respeito de como os gentios deveriam ser tratados em uma reunião entre os apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Em Atos capítulo 15, nós lemos a respeito da controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Em Atos capítulo 1, versículo 13, nós lemos que Judas era filho de um homem chamado Tiago. Dessa forma, vemos no Novo Testamento a citação de 4 Tiagos. Observação: Judas Iscariotes foi apóstolo de Jesus e o traiu. Judas Tadeu também foi apóstolo de Jesus. Já que estamos falando dos Tiagos, vamos também citar aqui os 2 Judas, o Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e o Judas Tadeu.
sobre os apóstolos, desde o dia em que o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam reunidos no cenáculo. Os apóstolos, Filipe, o diácono Filipe, Paulo e outros começaram a realizar milagres e prodígios, porque cooperava com eles o Senhor. Infelizmente foi atribuído a esses homens algum tipo de poder, o qual não lhes deveria ser atribuído. Paulo, Pedro e outros nunca aceitaram qualquer tipo de elogios e reverência, pois toda a honra e glória deve ser dada àquele que com eles cooperou, para que os milagres pudessem acontecer. Acreditar que qualquer um deles possa responder a orações é ferir frontalmente a sã doutrina bíblica. Porque o domínio do Império Romano facilitou a propagação do Evangelho? Para respondermos a essa pergunta, é necessário primeiramente que entendamos o que foi a Pax Romana. A Pax Romana foi uma política adotada por César Augusto, cujas características eram construção de estradas, pontes, aquedutos para abastecimento de água nas cidades, templos, palácios, banhos públicos, embelezamento e organização das regiões conquistadas, ampliação e melhoria dos serviços de correios e de limpeza pública, ampliação ao direito de cidadania e fim das guerras e conquistas. O cenário durante a Pax Romana favorecia muito a realização de viagens, não somente pelas excelentes estradas, mas também porque havia segurança e vigilância, e assim os assaltos quase não aconteciam. Os piratas foram varridos dos mares. Dessa forma, viajar em segurança durante a Pax Romana era feito com muita facilidade, tanto em terra como em mar. As estradas davam acesso a todas as partes do império. O comércio e as viagens tiveram um grande desenvolvimento. Essa facilidade de trânsito permitiu que o apóstolo Paulo e outros do seu tempo realizassem viagens pregando o evangelho da salvação. Quadro resumo do estudo: Evangelismo na época da Igreja Apostólica, o cumprimento de Atos 1:8. Nós vimos a primeira parte, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, em Atos capítulo 2. A segunda parte, testemunhas em Jerusalém. Os apóstolos foram testemunhas em Jerusalém, Pedro pregando, e quase 3.000 almas se converteram em um só dia. Depois da morte de Estevão, eles foram testemunhar em Judeia e Samaria. E a quarta parte, até os confins da terra. Nós já relacionamos mais esse até os confins da terra com as viagens do apóstolo Paulo. Falamos sobre o anonimato do apóstolo Paulo, um período de preparação, um período em que ele não apareceu. Ele ficou aproximadamente 14 anos no anonimato, até que depois ele foi lançado por Deus para suas 3 viagens missionárias. O item abaixo que diz as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. A viagem a Roma e a possível viagem à Espanha, viagem que não foi comprovada, porque o carcereiro de Filipos ia se matar. Aconteceu esse episódio na segunda viagem missionária de Paulo. Depois foi a última viagem de Paulo, que foi a viagem a Roma. Como morreram os apóstolos? Segundo a tradição, de acordo com a tradição, nós mostramos como os apóstolos morreram, e mesmo assim, muitas vezes não dá para comprovar historicamente, apenas suposições daquilo que a tradição traz, menos Tiago, que em Atos capítulo 12, que morreu ao fio de espada. Tiago, irmão de João, esse Tiago que andava com Jesus, quando Jesus andava com Pedro, Tiago e João, foi esse Tiago que foi morto ao fio da espada. Os 4 Tiagos e os 2 Judas, fizemos esclarecimentos, né, a respeito desses Tiagos e Judas, e também vamos lembrar aqui agora, no quadro resumo, de Filipe, o apóstolo, e Filipe, o diácono. O Filipe diácono foi aquele que batizou o eunuco. Esse foi o Filipe que foi pregar em Samaria. O Filipe apóstolo permaneceu
em Jerusalém, após a perseguição da igreja, depois da morte de Estevão, sobre os apóstolos não responderem às orações, hoje orações feitas a apóstolos pedindo para que eles respondam orações, eles nunca aceitaram nenhum tipo de reverência. São homens que cumpriram as suas missões, mas a honra é somente a Jesus, porque o domínio do Império Romano facilitou a propagação do Evangelho. Falamos sobre a Pax Romana, sobre a paz romana, um período de paz no Império Romano, onde as guerras e conquistas foram suspensas, e então começou a se dedicar à melhoria da infraestrutura, da administração do Império. Começou a cuidar das terras conquistadas. Hoje o canal Palavra de Vida conclui o estudo bíblico 8, Eclesiologia, o estudo sobre a igreja. Foi necessário dividir esse estudo em 7 vídeos, em 7 partes, para que a gente pudesse abordar com mais detalhes, com mais aprofundamento, cada um desses assuntos. E mesmo assim, com toda certeza, nós não esgotamos o assunto. Há muita coisa ainda que ficou para ser falada, para ser ensinada, mas nós acreditamos que todo o conteúdo que foi trabalhado até aqui certamente vai trazer um conhecimento bíblico, um crescimento espiritual para as nossas vidas, e esse aqui é o objetivo. Na parte 1, nós falamos sobre a igreja. Na parte 2, nós abordamos a história da igreja. Como disse, nada muito profundo, mas trazendo uma ideia a respeito da história da igreja. A parte 3, a organização da igreja e a ceia do Senhor, uma ordenança do Senhor. A parte 4 foram os dons ministeriais. A parte 5, nós falamos sobre o batismo, que é também a segunda ordenança do Senhor Jesus para a igreja. As duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Na parte 6, nós falamos sobre o evangelismo. E na parte 7, que é o estudo de hoje, nós falamos sobre o evangelismo na época da Igreja Apostólica. Tenho usado muito esse termo, igreja apostólica, para definir a igreja na época de Atos dos Apóstolos. Muitas vezes a gente se refere à igreja apostólica, à igreja de Atos, como a igreja primitiva. Não está errado. Nós podemos também nos referir à igreja de Atos dos Apóstolos como a igreja primitiva, mas seria interessante a gente destacar um pouco que a igreja apostólica, na época de Atos dos Apóstolos, e a igreja primitiva, porque no século I, no século II, no século III, também podemos referir à igreja desses séculos como a igreja primitiva, como a igreja primitiva do século II, principalmente, a partir do século II, porque até o século I está mais relacionada à igreja apostólica, a igreja na época dos apóstolos. Como nós sabemos aqui, a história diz, a tradição diz que o apóstolo João deve ter vivido até mais ou menos até o ano 90, mais ou menos. Então tudo isso já inclui o primeiro século, a igreja apostólica. E após isso vem a igreja primitiva, conforme nós vimos na história da igreja primitiva, com os pais apostólicos, que foram aqueles pais da igreja que tiveram contato direto com os apóstolos, e por aí adiante. Graças a Deus concluímos o objetivo de trazer esse estudo sobre a eclesiologia. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.